Bom dia, pessoal! Nessa aula de Química, a gente vai realizar a correção dos exercícios referentes ao volume 2, módulo 9, como são formadas moléculas. Então, nesse módulo, a gente estudou um pouquinho sobre regra do octeto, que seria aquela regra que para o elemento ter estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. E a gente viu também sobre as ligações covalentes, que são aquelas ligações feitas entre os ametais ou o hidrogênio e os ametais. Para quê? Para que esses átomos tenham estabilidade a partir do compartilhamento de elétrons. Exercício da plataforma EDA do dia 25/6/2020. 1. Faça a distribuição eletrônica em camada dos seguintes átomos. Destaque a camada de valência. Então, ele deu enxofre, bromo, magnésio e argônio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o número atômico desses elementos na tabela periódica. Depois, a gente vai fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling, para depois fazer por camada, porque fica mais fácil, tá? Qual a diferença da distribuição eletrônica de Linus-Pauling para a distribuição por camada? A distribuição de Linus-Pauling, ele vai te mostrar, além da quantidade de elétrons que a gente tem por nível de energia, que lembra do prédio? Então, ele além de te mostrar a quantidade de elétrons que tem por andar, ele te mostra a sala que esses elétrons estão localizados, que nesse caso seriam os subníveis. Já a distribuição por camada, ele só vai te mostrar quantos elétrons tem distribuídos por andar, por níveis de energia. Ele não está se importando em qual subnível está. Essa é a diferença, tá? Então, como é que a gente faz? Por exemplo, o número atômico do enxofre é 16. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar ao 16. Então, ficaria 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Agora, como é que a gente faz a distribuição por camada? É só a gente juntar os que têm o mesmo número. Então, você olha aquele número da frente. Então, primeiro, a camada K é todo mundo que tem o número 1. A L é o que tem o 2. A M é o que tem o 3. A N é o que tem o 4. A O é o que tem o 5. A P é o que tem o 6. E a Q é o que tem o 7. Tudo bem? Então, você vai olhar ali na frente e vai depois só juntar os elétrons. Então, no caso do enxofre, ele tem 2 na camada K, 8 na L e 6 na M. O segundo caso, que é o bromo, ele tem número atômico igual a 35. Você vai fazer a distribuição eletrônica até chegar ao 35. Aí você vai ver que ele tem 2 na K, 8 na L, 18 na M e 7 na N. Depois o magnésio. O magnésio tem número atômico igual a 12. Você vai distribuir até chegar no 12. Depois você vai ver que na K ele tem 2, L, 8 e M, 2. Por fim, o argônio, que tem número atômico igual a 18. Você vai realizar a distribuição até 18. Aí você vai ver que no K tem 2, no L tem 8 e no M tem 8. Questão 2. Escreva a fórmula eletrônica do gás O2 e determine o número de pares de elétrons livres presentes em sua estrutura. Então, ele quer que você demonstre essa ligação feita pelo O2. O oxigênio é um ametal, então a ligação feita entre dois oxigênios seria uma ligação covalente, onde a gente tem compartilhamento de elétrons. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica. Para isso, a gente pega o número atômico do oxigênio, que seria 8. Então, a gente faria um S2, 2S2, 2P4. Agora, a gente tem que marcar a camada de valência. Lembrando que camada de valência é a última camada que ele tem. Então, você vai olhar o maior número. Ele tem o número 1 e o número 2. O maior número é o 2. Então, você pega tudo que tem 2 e vê quantos elétrons tem. Nesse caso, tem 6 elétrons na camada de valência. Então, significa que na última camada do oxigênio, ele tem 6 elétrons. O que a gente tem que pensar agora? Que para ele ter estabilidade, ele precisa ter 8. Então, ele precisa compartilhar 2 elétrons. Com o quê? Com outro oxigênio, porque tem ligado 2 oxigênios. Está escrito ali O2. Isso significa que são 2 ligados, tá? Então, a gente vai compartilhar um elétron e vai compartilhar outro elétron. Com isso, a gente cria o que a gente chama de ligação dupla,
tá bom? Seria cada círculo que a gente liga de um elétron de um átomo a outro é um tracinho. Como ali são dois tracinhos. Então, a gente forma uma ligação dupla. Então, aí a gente está demonstrando tanto a estrutura eletrônica quanto a fórmula estrutural da ligação do gás oxigênio, que seria o O2, tá? E ele quer saber o número de elétrons livres. Elétrons livres são aqueles que não estão sendo ligados. Então, é só você contar. De um lado, o oxigênio tem 4 ali que não estão sendo ligados. E do outro lado, o outro oxigênio também tem 4. Então, são um total de 8 elétrons livres. Questão 3. Observe a estrutura genérica representada a seguir. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura X, deverá ser substituído pelo seguinte elemento. Então, ele deu uma estrutura de uma ligação e ele quer saber qual composto pode ser. Então, como é que a gente faz para verificar qual composto deve ser? Reparem ali o X. O X está com 2 traços com oxigênio e um traço com cada oxigênio. O que significa isso? Que ele está fazendo 4 ligações, tá? Cada traço representa a ligação que ele está fazendo. Então, significa que ele compartilhou 4 elétrons. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar cada elemento que ele deu aí como opção e ver qual elemento que precisa compartilhar 4 elétrons. Como assim? Você vai analisar a camada de valência de cada elemento. Então, você vai ver qual elemento que para ter 8 elétrons ainda faltam 4. O único elemento que se encaixa nisso é o carbono, porque o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, para ter estabilidade, ele precisa de mais 4 para formar 8. Tudo bem? Então, a resposta seria carbono. Questão 4. A fórmula molecular do gás nitrogênio é N2. Escreva a fórmula eletrônica e estrutural desse gás, sabendo que seu número atômico é igual a 7. Então, essa questão ela é muito parecida com a questão 2. A primeira coisa que a gente vai fazer seria a distribuição eletrônica, tá? Então, a gente vai distribuir um total de 7 elétrons na camada de valência. Então, se vocês forem reparar, aí tem de 2 formas. Tem a distribuição de Linus Pauling e tem a por camada. Você não necessariamente precisa fazer as duas, não, tá? Eu acho que a de Linus Pauling, ela dá para suprir legal e dá para fazer a questão sem precisar de fazer a distribuição por camada. Aí você faz a por camada, é só se o exercício pedir. Então, a gente vai distribuir 7 elétrons. Então, ficariam S2, 2S2, 2P3. Agora, a gente tem que marcar a camada de valência. Lembrando que a camada de valência é o maior nível que tem. Nesse caso, seria o 2. Então, você pega tudo que tem 2. Quantos elétrons tem? Tem 5. Então, isso significa que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Só que ele precisa ter 8. Então, para 8, faltam ainda 3. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar um outro nitrogênio e vai compartilhar 3 elétrons, tudo bem? Com isso, a gente obtém 8. Então, reparem ali nas figuras. A gente desenhou os elétrons e compartilhou 3 elétrons. Por quê? Porque para 8 ele precisa de 3 ainda. Então, ali, se vocês forem reparar, a gente tem 3 traços. Isso significa que a gente tem uma ligação tripla. Questão 6. Represente as ligações covalentes entre os átomos a seguir por meio da fórmula de Lewis. Em seguida, complete o quadro. Então, esse quadro aí eu tirei, tá? Então, a gente só vai fazer realmente as ligações. A diferença dessa questão para a questão anterior e para a questão 2 é que aqui ele deu só os átomos que você quer que ligue. Ele não deu a fórmula molecular. O que seria a fórmula molecular? É quando a gente indica a quantidade que vai ter de cada elemento. Por exemplo, na passada tinha N2. O 2 está representando que são 2 nitrogênios ligados. Tudo bem? Nesse caso aqui, não. Então, a gente vai ligar até estabilizar. Então, por exemplo, a gente tem aqui a letra A, hidrogênio e bromo. O passo é o mesmo. A gente vai fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio e do bromo a partir do número atômico. Depois, a gente vai marcar a camada de valência.
Então, o hidrogênio tem 1 de número atômico, fica 1s1. Consequentemente, tem 1 elétron na camada de valência. O bromo, ele tem número atômico igual a 35. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica. A camada de valência dele seria o maior número, que é o 4. Então, você pega tudo que tem 4. Se você olhar a quantidade de elétrons que tem no número 4, tem um total de 7 elétrons. Então, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que você vai reparar? O bromo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para 8, ele precisa de 1. Já o hidrogênio, ele tem 1 elétron na camada de valência. Só que você tem que lembrar que o hidrogênio é uma exceção. Ele não vai receber 7 elétrons, tá? Ele vai tentar chegar o mais próximo possível do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência e tem estabilidade. Então, consequentemente, o hidrogênio só precisa de mais 1. Se o bromo precisa de 1 e o hidrogênio precisa de 1, vocês vão compartilhar esses elétrons. Com isso, o hidrogênio obtém 2 e o bromo obtém 7. Então, ele obtém estabilidade com isso. Então, a gente só precisa fazer uma ligação ali, tudo bem? Então, ficaria um traço só, seria uma ligação simples. AB, a gente tem carbono e tem oxigênio. Mesma coisa, distribuição eletrônica. O número atômico do oxigênio é igual a 8, do carbono é igual a 6. Se você for reparar, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e o carbono tem 4. O oxigênio tem 6. Para 2, 6. Para 8, faltam 2, tudo bem? O carbono tem 4. Para 8, ainda faltam 4. Então, o que eu vou ter que fazer? Se cada oxigênio precisa de 2, como é que eu estabilizo o carbono? Eu vou ter que colocar outro oxigênio. Então, eu vou precisar de 1 carbono para 2 oxigênios para poder ter estabilidade. Entenderam ou não? O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, então ele precisa de mais 4. O oxigênio, ele já tem 6, então ele precisa só de 2. Então, para estabilizar um carbono, eu preciso de 2 oxigênios, por isso que são 2 oxigênios ali. Então, ali a gente tem 2 ligações duplas, tá? Porque tem 2 elétrons sendo compartilhados do oxigênio para o carbono de um lado e 2 elétrons sendo compartilhados do carbono para o oxigênio do outro. Questão 6. Seguem as fórmulas de Lewis para os átomos de 5 elementos químicos. Com base na análise dessas fórmulas, podemos afirmar que a única estrutura a não se formar é... Então, ele deu os elementos e já deu a quantidade de elétrons que tem na camada de cada elemento. E ele quer saber ali qual daquelas moléculas ali não podem ser formadas. Então, é só você olhar se está na quantidade certa, tudo bem? Basicamente, seria isso. A única questão que não pode ser seria a última, por quê? O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá? O hidrogênio ele tem 1. Se eu ligo 4 carbonos com hidrogênio, eu não consigo estabilizar essa molécula. Na verdade, o processo é o contrário. Para estabilizar, eu preciso de 1 carbono e 4 hidrogênios. Com isso, eu consigo estabilizar. O que seria estabilizar? Ter 8 elétrons na camada de valência. Questão 7. O que é uma ligação covalente e por que os átomos realizam ligações? O átomo ele vai realizar ligação para obter estabilidade. O que significa isso? Ter 8 elétrons na camada de valência, tá? A ligação covalente ela ocorre entre os ametais ou um ametal com hidrogênio. A partir do quê? Do compartilhamento de elétrons. É como se fosse assim, a gente tivesse 2 pacotes de biscoito. Eu tivesse um e você, por exemplo, tivesse outro pacote de biscoito, tá? Então, a gente vai dividir o biscoito, a gente vai compartilhar. A gente vai trocar esses biscoitos. Eu não vou simplesmente pegar o biscoito que eu tenho e dar para você. A gente vai dividir. Você me dá um, eu te dou um biscoito. Então, a gente compartilha, tá? Aqui funciona do mesmo jeito. Esses elétrons, eles vão compartilhar... esses átomos vão compartilhar esses elétrons. Então, o átomo dá um elétron, o outro dá outro, e eles dividem o elétron. Agora, o elétron de um é do outro, e do outro também é daquele ali. Seria basicamente isso. Questão 8. Realiza as ligações covalentes dos elementos abaixo. Então, ele deu o número atômico e deu ali a fórmula molecular. Ele quer que você mostre as ligações. Pode ser ou estrutural eletrônica ou a fórmula estrutural de cada uma dessas moléculas aí.
A, ele deu CH4. Então, carbono tem número atômico 6, hidrogênio 1. Então, a gente faz a distribuição eletrônica, marca a camada de valência. O carbono tem 4 elétrons e o hidrogênio tem 1. Então, o que significa ali, ó? CH4. Significa que tem 1 carbono e 4 hidrogênios. Então, a gente liga um hidrogênio em cada elétron do carbono, com isso a gente obtém estabilidade. Na B, H2. Então, é como se a gente tivesse 2 hidrogênios ligados. Fazendo a distribuição eletrônica, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Lembrando que o hidrogênio é uma exceção, então ele não precisa de 7 elétrons, ele precisa só de 1, ele precisa ter 2 só para ter estabilidade. Ele é uma exceção da regra do octeto, tudo bem? Então a gente compartilha ali um elétron de um com o do outro e estabiliza o hidrogênio. A C a gente tem o oxigênio, o gás oxigênio, que a gente já viu até na questão 2. Então, a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê que ele tem 6 elétrons, para 8 faltam 2. Então, a gente pega e compartilha 2 elétrons. Um oxigênio pega um elétron, o outro pega outro, compartilha. Um pega um, o outro pega outro e compartilha. Com isso, eles obtêm 8 elétrons na camada de valência. D. Na D, a gente tem a molécula de água, H2O. Então, o que significa isso? Que a gente tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Realizando a distribuição eletrônica, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1. Então, o oxigênio precisa de 2 elétrons. Então, vem um hidrogênio e compartilha um elétron, vem o outro hidrogênio e compartilha outro elétron. Tudo bem? A, E. Na E, a gente tem o cloro. Então, a gente tem 2 cloros ligados. Então, realizando a distribuição eletrônica do cloro, a gente vê que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Para 8, precisa de um só. Então, eles vão compartilhar apenas um elétron cada um. Na F a gente tem o bromo. O bromo ele também tem 7 elétrons na camada de valência, então ele precisa de um só. Então, um bromo pega um elétron, outro bromo pega outro e eles compartilham. Agora, tem um total de 8 elétrons na camada de valência. Exercício da apostila eleva. Nesse caso, eu peguei só 2 exercícios, porque os exercícios que estavam acima do Google Forms, na verdade, eles são da apostila. Então, todos os exercícios que a gente fez até agora são exercícios da apostila também, tá? Só que eles estavam no Google Forms. Então, atividades finais, página 183. 8. Os ácidos são muito utilizados nas indústrias e em nosso dia a dia. Uma característica geral válida para a maioria dos ácidos é a presença do elemento hidrogênio em sua composição. Por meio de ligações covalentes, o hidrogênio combina-se com a metais, formando ácidos. O ácido formado entre o hidrogênio e o enxofre, por exemplo, possui a seguinte fórmula molecular. Então, o que ele quer? Ele quer a quantidade que tem de hidrogênio e de enxofre na molécula. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, o hidrogênio tem número atômico igual a 1 e o enxofre tem número atômico igual a 16. Realizando a distribuição eletrônica, a gente vai ver que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1. Se o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, para 8 ele precisa de 2. Então, o que a gente vai precisar? O hidrogênio ele só precisa de 1 elétron. Então, para estabilizar o enxofre, a gente precisa de 2 hidrogênios, tudo bem? Então, a gente compartilha um elétron do enxofre com hidrogênio de um lado e compartilha o elétron do enxofre com hidrogênio do outro. Consequentemente, a gente tem 2 hidrogênios para um enxofre. Então, a fórmula molecular ficaria H2, porque tem 2 hidrogênios, S. Então, a resposta seria a letra D. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!